até o versículo de número 6 somente para a nossa meditação. Estaremos ouvindo isso também. Quem puder ficar em pé também, quem puder também pode ficar sentado. Pai querido, te agradecemos pela tua bênção, pela tua graça, por tudo, Senhor, que tem realizado, Senhor, aqui, Senhor, nesta noite, esse culto, Senhor, da família, culto de domingo, no qual já temos sentido a tua presença, a tua graça, na qual, Pai querido, tu já tem falado nesta noite através dos testemunhos, dos louvores, dos conjuntos, Senhor, né? Leitura introdutória, tu vai continuar falando, Pai. Agora tu vem falar conosco, Pai querido, Senhor, através da tua palavra, tu venha nos usar, Senhor, como vasos na mão do oleiro, como instrumentos, Senhor, do Espírito Santo, que tudo seja para a honra e para a glória do nome santo e filho amado, e viverei para todos sempre. Amém. E amém, Jesus. Todos acharam, irmãos? Romanos 8, estaremos lendo com o versículo 6 que diz assim: é o título, a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, que era impossível a lei, visto como está enfermo, pela carne, Deus enviando o seu Filho, em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós. Não, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Amém, irmãos? A igreja pode sentar, glorificar, exaltar seja o nome do Senhor. Essa mensagem aqui, Paulo, irmãos, ele está trazendo para a igreja, aos romanos, no versículo 8, quando ele vai dizer: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? O que é, irmãos, andar segundo a carne e segundo o Espírito? Paulo está ali trazendo para a igreja. Nós entendemos aqui quando ele vai dizer que não há nenhuma condenação, irmãos. Amém? Porque Paulo vai falar aqui, ele vai transmitir aqui para a igreja romana, que serve para nós, para a igreja, assim como serviu para aquela igreja, né, no tempo dos apóstolos, a igreja prometida, para nós também Deus está trazendo uma renovação espiritual. Essa palavra, irmãos, ela vem falar profundamente aos corações das nossas vidas nos dias de hoje. Como Paulo, aqui usado pelo Espírito Santo, ele vai trazer para a igreja uma palavra de edificação, uma palavra de conforto, a qual aquela igreja estava passando naqueles dias. Eram dias de perseguições, era dia onde que os irmãos estavam vivendo tribulações, e Paulo, ali usado por Deus, pelo Espírito Santo, ele vai trazer uma palavra de conforto em Romanos capítulo 8, quando ele vai trazer que agora nenhuma condenação há. Amém? Para aqueles que não estão mais, irmãos, andando segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque Paulo, ele vai usar essa palavra que não há mais nenhuma condenação, porque, infelizmente, a Bíblia nos ensina que existe uma condenação. E essa condenação está registrada já desde o livro ali de Gênesis. No versículo 3, capítulo 3, nós vamos lá entendermos que essa condenação, ela vai se fazer presente da humanidade, já desde o princípio da humanidade. Quando os nossos primeiros pais Adão e Eva, o homem que foi criado à imagem segundo a semelhança de Deus, foi colocado ali no jardim, não é? E Deus providenciou tudo para eles ali.
para os nossos primeiros pais, porque o plano, o propósito de Deus para a humanidade, através de Adão e Eva, sempre foi o melhor, um plano de bênção, um plano para a família, um plano de paz, um plano que Deus estaria abençoando a humanidade através daquele primeiro casal. Então Deus ali, Ele deu um mandamento para Adão, um mandamento aonde ele escolhesse a obediência ao Criador, tudo iria dar certo. Amém? Tudo seria abençoado. A humanidade, irmãos, jamais iria passar pela essa condenação que nós estamos presenciando nos dias de hoje. A humanidade jamais seria sujeita à escravidão do pecado e ao inimigo de nossas almas. Mas ali, infelizmente, Adão, ele quebrou esse pacto com Deus, a qual Deus estabeleceu ali um pacto de fidelidade ao Criador, um pacto de obediência ao Criador, quando Deus promete a ele que ele seria um bendito, que a sua descendência iria se multiplicar e encher a face da terra. Mas uma coisa Deus colocou ali, aleluia, um ponto onde Adão, ele teria que, para ele alcançar toda aquela bênção, tudo aquilo que o Criador desde o princípio havia preparado para a humanidade, era obediência, era obedecer o Criador. Por isso que a Bíblia diz que quando Deus ele fala para Adão, ele traz ali o seu pacto, quando ele vai dizer para Adão, quando ele vai plantar ali as árvores do jardim, todos os frutos frutíferos, Adão poderia, com a sua esposa, ele poderia se alimentar de todo ali, de tudo aquilo que Deus havia planejado, de tudo aquilo que Deus havia feito para o homem e mais tarde para a humanidade, era que todos os frutos do jardim ele poderia comer, ele e a sua mulher. Mas haveria uma árvore a qual Adão e nem as poderia tocar, porque aquela árvore seria a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual no momento que eles tocassem naquela árvore, abriria os vossos olhos. Aleluia. E eles iriam sair agora de um projeto de inocência, de um projeto de bênção, de um projeto onde o Criador havia estabelecido ali desde o princípio, para uma vida de escravidão. Uma vida onde o pecado iria se fazer presente na humanidade. Aonde a condenação, o homem iria sair de um estado de bênção, um estado de comunhão com o Criador. Ele iria sair agora para um estado de pecado. Um estado que agora ele, ao invés de ter o prazer de ouvir a voz do Criador soar na viração do dia, ali no jardim, e comunicar com ele, falar com ele, ele iria agora começar a fugir da presença do Altíssimo. Então nós vamos entendendo aqui, irmãos, que a Bíblia diz que pelo pecado de só o homem, todos fizeram pecadores. Pela desobediência de um só homem, todos saíram do estado de bênção, do estado de paz, para o estado de condenação pela desobediência dos nossos primeiros pais. Aleluia. Por isso que nós entendemos aqui, irmãos, que apesar da desobediência de Adão,
Deus, pela sua infinita misericórdia, pela sua graça, Ele também havia projetado um escape. Ele havia projetado que, antes da fundação de tudo, dele criar todas as coisas, Deus sendo onisciente, onipresente e onipotente, sabendo de todas as coisas, sabendo que o homem não ia desobedecer a Ele, mas pela, aleluia, pela capacidade que Deus havia dado ao homem de escolha, o livre-arbítrio que Deus colocou no coração do homem de escolher ou o caminho certo, ou viver na presença de Deus, o Criador, ser obediente à sua palavra, ou desobedecer e pagar o preço pela sua desobediência. Aleluia. Mas pela misericórdia e graça de Deus, Deus ainda, como um pai que quer ver os seus filhos não vivendo na desobediência, não colhendo o fruto das suas escolhas, das suas decisões, mas através da promessa que Ele deu ainda ali, de que da semente da mulher nasceria, aleluia, glória a Deus, que pisaria na cabeça da serpente, a qual a tentação do inimigo, usando a serpente, trouxe ali para os nossos primeiros pais, que eles viessem desobedecer a ordem do Criador e pagaram o preço pela sua desobediência. Mas a promessa de Deus, ela tem se cumprido. Aleluia. A promessa de Deus da redenção do mundo, da redenção da humanidade caída, ela continua até hoje. Porque Deus cumpriu com a sua promessa, que na descendência da mulher nasceria um. Aleluia. Que ele seria feriria o seu calcanhar, mas ele pisaria na cabeça da serpente. Aleluia. Ele iria cumprir com a redenção da humanidade. Por isso que a Bíblia diz aqui em Romanos, irmãos, é o cumprimento da palavra de Deus. Paulo está trazendo aqui para a igreja romana, ele está trazendo esse cumprimento, que essa condenação que o homem deixou através da desobediência a Deus no princípio, e toda a humanidade se fizeram também pecadores, pagaram o alto preço, e até hoje essa humanidade tem pagado esse alto preço pela desobediência dos nossos primeiros pais. Mas Paulo está dizendo, oh, aleluia, Paulo está sendo usado aqui, e esta palavra nesses dias eu quero falar para você, meu irmão, eu quero dizer para você, minha irmã, que no princípio da criação, quando Adão ele desobedeceu ali, ele saiu da presença de Deus, ele buscou o caminho a qual ele não deveria ter tomado. Aleluia. Mas a palavra de Deus, ela vai nos trazer aqui que pela desobediência de um só homem, o castigo, a morte passou a toda a humanidade. Mas pela obediência de um só homem, aleluia, todos foram resgatados novamente.
Todos agora, irmãos, pela desobediência, aleluia, pela promessa da redenção, pelo sacrifício do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali naquela cruz, que pagou o preço que nós, como pecadores, que não tínhamos direito, não éramos merecedores, porque as nossas, aleluia, vamos dizer assim, as nossas atitudes, as nossas escolhas eram contrárias, como Adão, daquilo que Deus quer para cada um de nós. Mas mesmo assim, aleluia, ainda há um escape. Ainda assim, há ainda uma oportunidade para aqueles que ainda insistem em viver andando segundo a carne, fazendo a vontade do inimigo de nossas almas, andando segundo a concupiscência deste mundo. Ainda há um escape ainda. Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, aleluia, a Bíblia diz que no decorrer dos tempos da promessa que foi profetizado pelos profetas, a promessa se cumpriu, a palavra de Deus tem se cumprido, aleluia, em nossas vidas. Quando Paulo ele está dizendo, você que muitas vezes alguém tem se levantado contra a tua vida, muitas vezes você tem sentido a opressão do inimigo sobre a tua vida, dizendo que não há mais jeito para a tua vida, não há mais solução, que o caminho que você está não tem mais volta. Mas a palavra de Deus nesta noite, através desta palavra, Paulo está dizendo que não há mais nenhuma condenação, porque aquela condenação, aleluia, que nós estávamos sujeitos, que nós tínhamos que pagar o preço, Ele pagou por nós. Aleluia. O que é agora, irmãos? Andar segundo, não andar mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, da nossa alma, nós somos reconciliados com Deus através do sacrifício do Messias, através do sacrifício do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que havia sido profetizado pelo profeta Isaías 700 anos antes de Cristo nascer e vir a este mundo e morrer naquela cruz. Aleluia! Oh, glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. O que é agora andar em Espírito? Porque quando aceitamos Jesus como nosso Salvador da nossa vida e da nossa alma, o Espírito Santo de Deus, irmãos, Ele agora passa a habitar em nossas vidas. Ele passa agora a habitar em nossos corações. Agora, pastor, como que nós podemos saber agora que o Espírito de Deus, Ele agora habita em minha vida? Ele habita em meu coração. Quando você tomou a decisão de aceitar Jesus como seu Salvador, automaticamente você creu no sacrifício de Jesus, naquele que veio para vencer o poder das trevas, o inimigo. Quando você toma esse propósito na tua vida, automaticamente agora a sua vontade agora não é mais fazer a vontade da carne. Quando você toma agora uma atitude na tua vida, que antes você não tinha mais prazer na tua vida, que antes você já não sentia mais uma paz, aquela paz verdadeira, aquela paz que você buscava, mas agora depois que você aceitou Jesus como seu Salvador, você começa agora a sentir algo diferente na tua vida. Você começa agora a sentir um prazer de fazer a obra do Senhor, de estar na casa do Senhor, de contribuir para a obra de Deus. Automaticamente isso está significando que você já não está mais fazendo a vontade da carne, mas agora você está fazendo a vontade do Espírito, porque a Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é, todas as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Oh,
sentir o desejo, o prazer de agora estar na casa de Deus, de estar louvando o Senhor, de estar glorificando o Senhor, de estar, aleluia, não mais, irmãos, perdendo tempo com as coisas deste mundo, com as coisas passageiras, mas quando a tua vida agora, você começa a sentir algo novo dentro do seu ser, dentro do teu coração, é porque o Espírito Santo, ele está guiando a tua vida, aleluia, é porque o Espírito Santo de Deus, agora ele está tomando a primazia na tua vida, porque ele agora está dizendo para você, não há mais nenhuma condenação agora para você, aleluia, saímos do estado de condenação, saímos do estado de pecado, saímos do estado, aleluia, onde não podíamos estar agora, aleluia, sentado na mesa, aleluia, e poder participar do pão, participar do corpo, mas agora temos o privilégio, porque agora, aleluia, estamos, como Jesus falou para Nicodemos, aleluia, se tu não nascer de novo, de maneira nenhuma entrarás no reino de Deus. Esse novo nascimento é que nos impulsiona a cada dia nós sermos fiel ao Senhor, de aprendermos a palavra do Senhor, de estarmos na casa do Senhor, e nada poderá tirar aquilo que você escolheu. Quando você escolheu a primeira, oh, aleluia, você fez a escolha certa. Cada um de vocês que estão aqui nessa noite, vocês podem glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque vocês fizeram a escolha certa, aleluia, de estar na presença do Senhor. E isso, irmãos, nada, ninguém pode tirar de você. Quem pode tirar de nós quando nós escolhemos estar na presença do Senhor? Por isso, o profeta Isaías, para terminar, o capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. O castigo, irmãos, que nós merecíamos, o castigo, a condenação de cada ser humano que vem a este mundo, merecia pela desobediência dos nossos primeiros pais. Aleluia. A Bíblia diz que ele tomou sobre si, ele tomou o nosso lugar, ele tomou o seu lugar. Ele tomou o lugar desta humanidade. Aleluia. Ao morrer daquela cruz. Mas a Bíblia também vai falar que ao terceiro dia ele ressuscitou. E está à destra do Pai, intercedendo ainda por esta humanidade. Aleluia. Ainda há esperança. Ainda há salvação. Ainda há uma vida de paz. Uma vida de bênção, apesar de tudo isso que nós estamos vivendo neste mundo, tudo que nós estamos contemplando, ainda há um caminho melhor, um caminho de paz, um caminho aonde, aleluia, quando você começar a trilhar este caminho, você pode ter a certeza que é a melhor escolha que você fez na tua vida. Aleluia! Glorificar e exaltado seja o nome do Senhor. Que Deus possa continuar abençoando nossa igreja. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos. E você saia daqui nesta noite sabendo que nenhuma acusação há mais. Amém? Nenhuma acusação há mais para aqueles que agora estão libertos pelo sangue, que receberam agora, aleluia, a chave da bênção, a chave da vitória, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar agradecendo a Deus esta noite.